coruja e o sabiá. O sabiá estava sempre atento, pois há algum tempo a coruja vinha querendo fazê-lo de janta. Certo dia, recebeu a notícia que ela havia sido pega por um caçador e estava presa em uma gaiola. O sabiá, então, foi fazer uma visita. Chegando, começou a caçoar da ingenuidade da coruja por ter sido capturada pelo caçador. Pare de falatório e me ajude a sair daqui. Somos animais e devemos nos ajudar, disse a coruja. Por que eu te soltaria? Agora sou livre, respondeu o sabiá. Voando, despreocupado pela floresta, o sabiá acabou sendo capturado também. E no dia seguinte estava em uma gaiola ao lado da coruja. Foi a vez dela de dizer: quanta ingenuidade a sua, querido sabiá! Como é que veio parar aqui? Aproveitou pouco a sua liberdade. O sabiá, então, percebeu que ao invés de caçoar da coruja, ele deveria tê-la ajudado a fugir. Agora era tarde demais. Olá, boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 8/10/2020, a professora começou essa aula fazendo uma leitura de uma pequena história, que por sinal trouxe para nós um grande aprendizado, não é? Que sempre temos que ajudar as pessoas, não é verdade? Sempre temos que nos colocar no lugar do outro, não é? Olha aqui essa história da coruja e do sabiá. Por que que um não ajudou o outro? Não é? Vamos lá então? Começar com as nossas aulas de hoje. Nós vamos lá para a disciplina de ciências. Vocês se lembram o que nós falamos na nossa última aula? Nós falamos sobre as rochas, não é? Sobre a crosta terrestre. Nós começamos ali sobre os tipos de rocha. Nós vimos ali, né, a representação esquemática da estrutura da Terra, que tem a crosta, o manto, o núcleo. Depois nós vimos os 3 tipos de rochas. Pessoal, na nossa língua popular, nós chamamos de pedra. A rocha, né, para nós é a pedra, ok? E nós temos ali, ó, nós vimos as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, certo? E agora nós vamos lá, olha, ver ali as rochas e a história da Terra. Bom, primeiro, por que é importante as rochas? Vocês sabem? As rochas, elas são importantes para quê? Porque ali nelas, né, por meio do estudo de fósseis. O que são os fósseis, vocês sabem? São os restos de vestígios dos animais, não é? Ou vegetais, preservados aonde? Preservados nas rochas. E por meio desses vestígios, desses fósseis aí, nós podemos saber como que era a história lá no passado, o que aconteceu lá no passado, como foi, o que existiu no passado, através das rochas. Vamos ver ali, então, na página 32?
Nós temos ali, ó, uma das maneiras de conhecer a história da Terra e compreender como a vida se desenvolveu em nosso planeta é conhecendo as rochas que se encontram na crosta terrestre. Na imagem ao lado, podemos observar uma rocha sedimentar formada por diferentes camadas de sedimentos. Os sedimentos mais antigos encontram-se nas camadas inferiores e os mais recentes ficam nas camadas superiores da rocha. Então, os antigos ficam embaixo e os mais recentes em cima. Ao analisar os sedimentos das diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas conseguem obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que o habitavam. Fósseis. Durante o processo de formação das rochas sedimentares, restos de animais ou plantas podem ficar aprisionados entre as camadas dos sedimentos. Esses vestígios de seres vivos podem ficar preservados, formando os fósseis, que representam uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, foi o que a prof falou, né? O porquê das rochas, para sabermos como foi a vida lá no passado. E através das rochas, né, nos ajudou muito e ainda nos ajuda, né? Porque ainda é possível encontrar restos de fósseis, né? Muitos pesquisadores ainda pesquisam, vasculham, né, aonde existem essas rochas, para sempre estar sabendo mais como foi o passado. Ali na página 33, nós temos observe um exemplo de como pode ocorrer a formação de um fóssil. Olha que interessante. Nós temos aqui o peixe. O peixe morre e seu corpo vai para o fundo do mar. Depois, sobre eles, vão se depositando várias camadas de lama e areia. As partes mole do corpo entram em decomposição pela ação de bactérias. Com o tempo, a água e os sais minerais do ambiente penetram nos sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz uma cópia resistente da peça original. Depois, com as mudanças que a crosta terrestre sofre, o fóssil pode ser deslocado para a superfície. E olha lá agora essa última imagem, ó. A superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas. Olha lá a formação do fóssil do peixe, que interessante. Bom, é importante esclarecer que o processo de fossilização não ocorre rapidamente. Ele pode durar milhares de anos. Olha lá, esse processo aqui que nós acabamos de ver do peixe não é rápido. Ele demora milhares de anos, tá? Ali na página 34, a formação de um fóssil pode ocorrer de diferentes maneiras e por isso é possível encontrar fósseis de vários tipos. Olha ali a primeira imagem, é um inseto perfeitamente conservado em âmbar, que é uma resina de árvore. Quando seca, essa resina endurece e preserva o organismo. Depois nós temos lá, olha, a folha, tá? Ela foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais. E além, né, de restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões
e pegadas de animais. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Que animal é esse daqui? É um dinossauro, não é? E olha lá a imagem. Ao caminhar sobre o solo, os animais podem deixar pegadas. Olha lá as pegadas. Sedimentos podem se acumular dentro da marca das pegadas. Os sedimentos continuam se acumulando e ocorre a formação de uma rocha sedimentar. Olha que interessante esse processo também. E ali, olha, com o tempo, a rocha pode ficar exposta, revelando as pegadas. Então, ela está revelando quem passou por aquele lugar. Aí, ali na página 35, nós vamos pular, ok? E a professora, na página 36, a professora quer, tá? Que vocês realizem as atividades ali, ó. Agora responda as seguintes questões. Aquela atividade ali de cima e ali o início, tá? Aqui, essa e essa é uma atividade avaliativa, tá ok? Essa daqui, agora responda as seguintes questões, 1, 2 e 3, e depois ali de novo, número 1, tá? A letra A e B. Peguem uma folha aí de caderno, tá? Coloquem lá, atividade avaliativa de ciências, a página, e vocês respondam as questões, tá? Não precisa de copiar não, só coloca lá. 1, a resposta, 2, a resposta, tá ok? E depois vocês vão responder ali, ó. 2, sobre as rochas, complete as frases a seguir, tá? Lá na página 37 também, realizar as atividades. E, por fim, ali na página 38, nós temos o agora eu sei. Vocês vão fazer a leitura para relembrar o que nós estudamos neste bimestre em ciências. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa outra aula, nossa próxima aula.